através do nosso exemplo, Senhor Deus, estarmos conduzindo essas crianças com o discernimento espiritual, Senhor Deus. Te oramos, Senhor Pai, e bendizemos o seu santo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom dia, igreja, graça e paz a todos. Sejam mais uma vez todos muito bem-vindos à casa do Senhor, o lugar onde Deus construiu nessa cidade para nós congregarmos, para nós louvarmos a Deus, ouvir a sua palavra. É certo que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas onde o seu povo está reunido, ali está o Senhor. A palavra de Deus diz em Apocalipse que o Espírito Santo caminha entre os candeeiros, ou seja, entre a sua igreja. O que significa os candeeiros? As orações dos santos. Quando nós estamos aqui orando, louvando a Deus, o Espírito Santo se move pelo nosso meio, mesmo sem ver, mesmo sem sentir muitas vezes, mas Ele está presente. E sem mais delongas, também gostaria de cumprimentar novamente os nossos visitantes, a irmã Marilza e a irmã Juliane. Sejam mais uma vez muito bem-vindas, é uma alegria vê-los novamente. E nós, sem demora, nós continuaremos a exposição no livro de Ageu, profeta Ageu, Antigo Testamento. Só que desta vez, nós vamos partir do capítulo 1, versículo 12, e nós iremos até o versículo 9 do capítulo 2. Do capítulo 1, verso 12, até o versículo 9 do verso 2, no livro de Ageu. Amém? Estão todos listos, preparados? Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, do capítulo 12 em diante. Diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário. No 2º ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: Quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora? Por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: Seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês, quando saíram do Egito. O meu espírito habita no meio de vocês. Não tenham medo, pois assim diz o Senhor dos exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherei este templo de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
graças te damos por esta congregação, como aqui nós já ouvimos. Não habita o Senhor em templos feitos por mão de homens, mas o Senhor habita em nosso meio, em nosso coração. E eu creio, Senhor, com toda a minha fé, com toda a minha razão, que o Senhor está aqui conosco nesta hora. E através do profeta Ageu, mais uma vez o Senhor quer falar com o seu povo que se encontra aqui, Deus. Fala conosco, usa a minha vida com poder e graça, quero ser usado como instrumento em tuas mãos, e que cada irmão aqui sentado possa estar com o coração aberto, para receber a palavra que vem por intermédio do profeta Ageu, Senhor, que realmente nós saiamos edificados, transformados, revigorados, cheios de força e ânimo, para trabalhar, para viver a tua obra, Deus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, como nós aprendemos no domingo passado, o Ageu, ele foi um profeta levantado do nada e saiu do nada. Para nós foi assim, mas porque não tem relato dele. E consta também aqui, como nós lemos até o versículo 12 no domingo passado, o povo de Deus, ele foi liberado pelo rei Ciro para fazer novamente o segundo templo. Só que quando mudaram os reis, o povo deixou de fazer a obra, o povo deixou, ele ficou estagnado. E quando, ao passar do tempo, diz a palavra que 16 anos se passaram, e o povo ali, ele ficou totalmente desanimado, sem recurso, desencorajado, e nesse contexto, Deus levanta um homem chamado Ageu, que nós aprendemos aqui, que ele já era um senhor de idade, e que ele estava sendo boca de Deus, exortando aquela nação para a nação viver o projeto de Deus, por aquilo que Deus tinha mandado fazer. E o povo aqui, regressando do cativeiro, faz uma leitura errada das circunstâncias. E eu quero destacar aqui algumas dificuldades a nível de recapitular aquilo que nós já aprendemos no domingo passado, que algumas dificuldades são, primeiro, a pobreza do povo. Embora eles tenham voltado com ouro, com a prata, com tudo aquilo que o rei Ciro tinha entregado de volta para esse povo aos 16 anos, toda aquela riqueza, ela se esvai. Por quê? Eles estavam investindo os recursos nas suas próprias casas, eles estavam construindo a sua própria vida. Então, eles encontraram algumas dificuldades. Esse foi uma das causas do desânimo em reconstruir o segundo templo. O outro motivo é a imposição dos samaritanos. Todo mundo sabe aqui que o reino do norte, habitado por samaritanos, diz a palavra em Esdras, capítulo 1, que em todo o reinado do Medo-Persa, os samaritanos se opuseram contra os judeus para reconstruir o templo. Então eles já pensaram, poxa, não temos dinheiro, também tem gente contra mim, vamos, tem motivo para desanimar, né? E também fala que eles puseram ali os seus recursos em lugar errado. Então acontece aqui, irmãos, esse contexto, o povo estava totalmente desanimado, totalmente cheio de motivos para não construir o segundo templo, para não fazer a obra de Deus. Nesse contexto, Ageu exorta esse povo, e nós lemos aqui agora, nesse domingo, que o povo ouve a voz de Deus, e eles começam a trabalhar, e eles dão ouvidos à voz de Deus, à palavra de Deus. E o primeiro ponto aqui, a resposta do povo à palavra de Deus. E eu vou destacar aqui 3 pontos, a respeito de como esse povo respondeu à palavra de Deus. O primeiro ponto é, a resposta à palavra de Deus começa primeiro pela liderança. Então, irmãos, nós vemos aqui que o despertar do povo, o despertar da obra de fazer algo para o Senhor, ele começa a partir da liderança civil aqui. Que nós temos aqui no livro de Ageu algumas autoridades. Tem a autoridade eclesiástica, ou seja, o pastor, o sacerdote, que é representado por Ageu. E nós temos aqui a liderança civil, o governador, que é representado por Zorobabel e Josué. Então, o que acontece aqui nesse contexto? Deus fala através de Ageu. E Ageu fala com a liderança. E o que a liderança faz? A liderança dá ouvidos à voz de Deus. E, irmãos, Deus nunca vai começar, ao contrário, como eu já falei no domingo passado, Ele nunca começa falando através do seu povo. Ele começa falando, dando direção através dos seus líderes. Onde nós aprendemos isso? A própria palavra de Deus nos ensina.
A própria palavra de Deus nos ensina, como nós aprendemos domingo passado, quando muitos falam que a voz do povo é a voz de Deus, eles gritavam: solte Barrabás e mata Jesus. Ou seja, a voz do povo não é a voz de Deus. Deus fala com aqueles que estão indo à frente. Foi assim com Moisés, foi assim com Davi e com tantos outros líderes. E também na história houve líderes maus que não deram ouvido à palavra de Deus, mas aqui Zorobabel e Josué deram ouvidos. Irmãos, quer saber como uma igreja é uma igreja que obedece? É uma igreja que dá ouvidos à palavra de Deus. A igreja é espelho da liderança. Tal líder, tal liderado. A igreja é o espelho da liderança. Se um bom líder, se o líder ele obedece à palavra de Deus, o seu povo também não terá nenhuma dificuldade em obedecer à palavra de Deus. Quem já nunca ouviu um líder que pede para você fazer coisas absurdas? Que você vai perguntar: tá, mas onde é que está na palavra de Deus? Aí ele faz toda uma manobra, todo um xadrez para poder explicar o que está na palavra de Deus. Não, o líder, ele convence pelo seu exemplo e não apenas por suas palavras. Um líder que ora, ele não precisa mandar orar, o povo vai ver que ele ora. O líder que lê a palavra, não precisa dizer mais nada, quando ele abre a sua boca, ele fala da palavra. Então a igreja, ela é espelho da liderança. Se uma igreja ela não tem nada de palavra de Deus, significa que talvez o líder ele precisa rever onde ele está pecando, em buscar a palavra de Deus. E também há outro ponto, que a resposta à palavra de Deus se manifesta através da obediência. Irmãos, o resto do povo aqui ouviu a voz de Deus, escutou a liderança de Zorobabel e de Josué e atendeu às palavras do profeta Ageu também. A liderança obedece, os liderados obedecem. A igreja é um lugar de obediência. Não estamos todos aqui apenas os líderes mandando. Os líderes, eles também têm um papel de obediência, talvez até maior, porque eles precisam ser exemplos. Hoje eu vinha conversando com a minha esposa e nós vínhamos entrando numa questão que nós nunca viemos a perder aquele temor. Por exemplo, nossa, eu vou ter que abrir um culto, eu vou ter que participar da portaria, eu estou participando de algo, aquele temor, aquela coisa de estar diante de Deus. E quando nós entendemos isso, nós podemos ter certeza que nós estamos sendo obedientes à palavra de Deus. A igreja aqui, meus irmãos, não é um lugar místico. Não é um lugar que nós viemos aqui porque nós temos que trabalhar e temos que fazer porque temos que fazer. Nós viemos aqui porque Deus nos chamou para um propósito. Deus nos chamou para algo muito maior. Não somente as funções, elas são só apenas ferramentas. O louvor é apenas uma ferramenta para você cantar. A palavra de Deus é apenas uma ferramenta para que o seu coração se molde. Tudo aqui é apenas uma ferramenta, ela não acaba por si mesmo. Uma mensagem, meus irmãos, que é pregada e ela não tem retorno, ela não tem reação do povo, ela não tem resposta, ela não tem obediência, certamente essa é uma mensagem que não vale a pena ser pregada. Uma mensagem que você prega, você se esforça em falar da palavra de Deus e o povo não retorna aquilo em obediência, certamente essa mensagem é uma mensagem que não vale a pena ser pregada. O terceiro ponto é: a resposta à palavra de Deus vem pela reverência. E reverência é uma coisa que nós temos perdido em nosso meio. Nós voltamos ao tempo de que tudo pode. Ninguém está falando aqui que você chegou na igreja é um lugar de regras, não é sobre isso. Mas eu falo a respeito do primeiro ponto, que é vestimentas. Nós geralmente vemos de qualquer jeito para a igreja. Qualquer vestimenta, chega numa época de ceia, só falta vir de chinelo e de bermuda. Não é pecado, meus irmãos, eu não estou falando que é pecado você vir assim, não é pecado, mas é reverência. Quantas das vezes, eu lembro que quando eu solteiro, eu conto isso para a Carolina, ela dá risada, mas quando eu era solteiro, eu me arrumava, não estou bancando super espiritual aqui, irmãos, longe disso, eu não sou super crente não, mas quando eu me olhava no espelho e falava: Senhor, eu estou me arrumando para ir na sua casa, para me encontrar com o Senhor. E às vezes a gente se esquece disso, a gente se esquece que as nossas roupas testemunham quem nós somos. Os homens hoje também usam roupas apertadas, mostrando suas curvas, quanto mais as mulheres.
nossa reverência, ela está muitas vezes longe da palavra de Deus. E um povo que não obedece à palavra do Senhor tem dificuldade de ter reverência. A falta de temor de Deus levou aquele povo a voltar ao cativeiro, voltou a cuidar da sua própria casa. Eles pensavam que estavam livres nesses 16 anos, que o rei Artaxerxes tinha baixado o decreto para não fazer nada, mas eles tinham voltado ao cativeiro, porque eles estavam construindo as suas próprias casas, mas eles não estavam felizes, eles não estavam satisfeitos, eles estavam vivendo a sua própria vida, mas eles não estavam satisfeitos. Mas à medida que a voz profética se foi se levantando, que Ageu se levantou, a resposta foi temer a Deus. O povo ouviu a voz de Deus. E meus irmãos, temer a Deus é maravilhoso. Sabe por quê, irmãos? Temer a Deus não tem... Os homens aqui tinham parado de construir o templo porque eles estavam temendo os samaritanos. Mas temer a Deus é maravilhoso, porque quem teme a Deus não teme a mais ninguém. Quem teme a Deus não teme mais aos samaritanos, não teme mais as dificuldades da vida. Eles voltaram e deram a voz, deram ouvidos ao Senhor. E olha, meus irmãos, aqui, dito isto, eu gostaria de lembrá-los de um ponto que é muito importante aqui, que se encontra em Neemias capítulo 5, versículo 15, que ele diz assim: olha, eu não explorei vocês como outros governadores. Pode projetar Neemias 5 aqui, diz aqui, ó: mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de 40 moedas de prata. Até os seus servos dominaram sobre esse povo. Eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Em outras palavras, traduzindo, Neemias, ele foi governador do povo de Israel. Ele também foi profeta. Mas esse era um bom líder, ele é um bom exemplo. O que ele fala nesse versículo? Ele vai falar: os outros governadores oprimiram de vocês, roubaram de vocês, pegaram pão, imposto, tudo, mas eu, porém, não fiz assim por causa do temor de Deus. Ou seja, irmãos, temer a Deus é maravilhoso. Por que temer a Deus é maravilhoso? Se você tem temor de Deus no coração, você vai tomar decisões consoantes da vontade de Deus. Isso vai poupar você de muitas lágrimas, vai poupar você de muitos tormentos, de muitos sofrimentos. Temer a Deus poupa você do sofrimento. Temer a Deus poupa você da lágrima. Muitas vezes nós vamos estar num lugar onde não há nenhum pastor para nos fiscalizar. Muitas vezes nós vamos estar num lugar onde não há igreja para nos ajudar. É somente nós e aquela situação. E o temor a Deus vai nos poupar do sofrimento futuro. Amém, irmãos? O outro ponto é que a promessa de Deus ao seu povo. Vamos ler o versículo 13, aqui de Ageu. Versículo 13 de Ageu. Olha o que vai dizer: então Ageu perguntou: se alguém que se tornou impuro pelo contato com... É isso? Não? Espera aí. Ageu. Versículo 3: quem de vocês tem sobrevivido, contemplou esse templo na sua primeira glória, e como vocês o veem agora? Deus está prometendo a Deus. Aquele povo, eles estavam sem esperança nenhuma, porque eles já viam a glória do primeiro templo, mas Deus está voltando as suas esperanças aqui. Primeiro Deus fala por intermédio do seu profeta, irmãos. O enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor. E eu quero ressaltar novamente aqui, Senhor, note que Ageu, ele fala ao povo não uma mensagem macia, uma mensagem fácil, uma mensagem fácil de mastigar, mas ele passa uma mensagem dura. Eu também quero destacar aqui que o profeta não é a fonte da mensagem, ou seja, quem está pregando não é a fonte da mensagem, mas ele fala, transmite a mensagem de Deus. A mensagem, ela não é do profeta, mas a mensagem é de Deus através do profeta. O profeta, ele é apenas um instrumento. E acontece muitas vezes, irmãos, que eu já fui assim um dia. Minha igreja tinha muitos pastores e eu gostava que somente um pastor pregasse. Quando mudava de pastor, eu não gostava de ir no culto, porque aquele pastor tem mais unção, tem mais fogo. E acaba que a gente deixa de ouvir muitas vezes o irmão sendo usado por conta disso.
Eu brincava essa semana com o irmão aqui falando, quando o irmão for pregar um dia, eu quero ser o primeiro a estar lá na fila. Porque isso é forma de apoiar uns aos outros, é forma de receber a bênção. Deus não fala apenas pelo pastor Luciano, Deus fala através de cada irmão aqui desta igreja. Deus fala através. Então o profeta, ele não é a mensagem, ele é um instrumento da mensagem, independentemente de quem esteja aqui. É a mensagem de Deus e não o profeta. E penso eu que a lei de um profeta é a mesma lei de Micaías. Quem é que lembra de Micaías, que ele falava: não falarei nada se o Senhor não me falar, nada mais e nada menos. Você vai perceber isso, irmãos, que Ageu se distancia de muitos profetas da modernidade, que entregam para o povo uma palavra fraca, uma palavra macia, uma palavra dos seus sonhos, afagam o seu ego, os chamam de lindos, de bonitos, de maravilhosos, mas não falam da palavra de Deus, não confrontam com o seu pecado, não falam sobre a volta de Jesus, não falam sobre o pecado. Esse homem não era um profeta de conveniência. Ageu, ele pregava não para agradar o povo, mas para confrontá-lo. Ele não pregava aqui uma mensagem de prosperidade. E por que eu digo isso, meus irmãos? Ele não prega uma palavra de prosperidade. Notem que o povo aqui estava sem dinheiro, estava sem recursos. O que o povo precisava ouvir? Uma palavra de ânimo. Esse vai ser o ano da sua vida, meus lindos. É isso que o povo precisava ouvir? Não. O profeta Ageu, ele fala: se arrependam e volte-se para o Senhor. Se arrependam e volte para o Senhor. Ele denuncia o pecado do povo. Ele faz uma denúncia, porque o povo está pensando em cuidar apenas das suas coisas, das suas casas, do seu futuro, dos seus projetos. Mas Ageu não vai ser assim. Mas, irmãos, para o seu tempo, a sua época, a verdade é que Ageu, ele estava muito à frente de muitos pregadores que hoje dizem estar à frente. Irmãos, também aqui Deus vai fortalecer o povo através da sua presença, através da sua presença maravilhosa. O que caracterizou aquele cativeiro foi a ausência da presença de Deus. Quando Deus mandou o povo no deserto, ele construiu um santuário ali. E também diz a palavra do Senhor que no frio Deus fazia uma coluna de fogo para aquecê-los. E no calor do deserto Deus colocava ali a sua sombra. Mas aconteceu que nesse tempo aqui, a falta da presença de Deus fez com que esse povo fosse preso no cativeiro primeiro babilônico e depois no Medo-Persa. Mas Deus aqui volta com sua presença. E quando você está perdido, quando você está num cativeiro, qual a via de regra que você gostaria de receber? Quando você está realmente no nada, no vazio, você quer que alguém pegue você, que alguém passe a mão na sua cabeça, que fale: vem, vamos lá. Mas Deus não faz isso. Deus vê esse povo no cativeiro e fala: vocês estão assim porque vocês pecaram e vocês têm que se arrepender. Vocês precisam voltar dos seus caminhos. E depois de 70 anos de cativeiro, este povo aqui se arrepende e volta com a mesma promessa. Volta com a promessa de construir o segundo templo. O segundo ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é o despertar de Deus ao seu povo. Vamos ao segundo ponto, queridos, que diz que Deus despertou Zorobabel, o espírito de Josué também, e o resto do povo. Deus despertou o espírito dos líderes, despertou os líderes desses homens para trabalhar na casa do Senhor, do Deus dos exércitos. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. Guardem isso. Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. E tem 3 coisas aqui, meus irmãos. Primeiro, Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós. E isso é maravilhoso, irmãos, porque ninguém se pôs a trabalhar, a não ser que Deus despertasse seu coração primeiro. Ninguém faz a obra do Senhor se Deus não desperta. Ninguém vai para um campo missionário se não foi Deus quem deu essa convicção. Então, primeiro Deus trabalha em nós antes de trabalhar através de nós.
Primeiro Deus trabalha em nós despertando-nos, depois Deus trabalha através de nós fazendo a sua obra. Com isso, irmãos, Deus está dizendo que vida com Deus precede trabalho. Vida com Deus é mais importante que trabalho, mais importante que qualquer outra coisa. Em outras palavras, Deus está mais interessado em quem você é do que você faz. Deus está mais interessado de quem você é do que você é um ministro de louvor, do que você é um pregador, do que você é qualquer coisa que você pensa que possa ser. Deus está mais interessado no seu coração. Primeiro Deus desperta você, depois Deus desperta o trabalho para você. E o que é maravilhoso, irmãos, é que a própria obra de Deus é feita no poder de Deus. É Deus quem opera em nós, tanto querer quanto realizar. É Deus quem opera em nós e não nós mesmos. Paulo entendeu isso quando disse o seguinte: plantei, mas é Apolo quem regou. Se Deus não nos despertar para a obra não prossegue. É Deus quem constrói essa obra. E muitas vezes a gente fica até às vezes angustiado com aquele irmão que não vai. Mas acontece que ele não vai ir se Deus não despertar. Cabe a nós a orarmos. E irmãos, é Deus quem edifica a sua igreja por meio do seu Filho, através do Espírito Santo. O povo motivado aqui demonstra entusiasmo coletivo. Esse aqui é outro ponto que eu quero entrar. O povo motivado demonstra entusiasmo coletivo. Diz o texto aqui que eles vieram e se puseram ao trabalho. Note você que antes da motivação do povo, está cada um correndo para o seu lado. Está cada um correndo para fazer suas coisas, cuidando dos seus interesses, cuidando das suas casas, cuidando do seu conforto. Mas quando o Espírito de Deus move, a liderança move, e o povo se move, e em unidade, em coletivo, gera entusiasmo. O povo entra em unanimidade, buscando fazer a vontade de Deus. Isso significa que a obra de Deus é grande e precisa de todos. A obra é grande e precisa de todos. A igreja é um corpo, cada membro precisa funcionar. Se nós tirarmos um dedo, nós sentiremos falta. A igreja é uma família e cada um precisa conhecer o seu papel. A igreja é um exército e cada soldado precisa entrar no seu campo de batalha. A igreja é um edifício e todos nós somos construtores nesse edifício. Quem lembra de domingo passado, quando o profeta usado por Deus fala: vão à montanha e tragam madeira para construir o templo. Nós estamos fazendo neste domingo construir o templo. Nós estamos subindo a montanha para trazer recursos para construir o templo, motivados em unanimidade e em coletivo. O outro ponto aqui, irmãos, é que um povo despertado por Deus se enganja na obra de Deus. Diz o texto, irmãos, que eles vieram, se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Você nota aqui que tinham problemas. A obra de Deus tinha problemas naquela época. E meus irmãos, a obra de Deus nunca é feita sem problemas. A obra de Deus nunca é feita sem problemas. Mas nós às vezes damos desculpas para não fazer por causa dos problemas. Se nós olharmos para Betel-Iga, nós veremos vários problemas na igreja. Muitos problemas. E este povo aqui estava olhando para o templo em entulhos. O povo estava olhando para o templo totalmente desconstruído e fala: isso é problema, está difícil. Mas eram os problemas, irmãos, eram os escombros, era a imposição do inimigo, eram os problemas políticos, reis taxando o povo, baixando o edito. Porém, irmãos, quando o povo de Deus é despertado e se levanta, a obra acontece, apesar das dificuldades. Oposição, perseguição, falta de recursos, nunca foi impedimento para a igreja crescer. Lembra quando eu falei no domingo passado, que a igreja, ela nunca deixou de crescer por ser pobre? Ela deixa de crescer por ser incrédula. Uma igreja nunca deixa de crescer por ser pobre. Então isso não é falta
Isso aqui não é desculpa para que nós possamos não fazer a obra de Deus. Alguém já disse aqui com muita propriedade que o capital da igreja é a fé. Se nós não temos fé, nós não teremos motivação para fazer a obra. E nós vamos ver outro ponto aqui também, irmãos, que é o encorajamento de Deus ao seu povo. Note aqui no capítulo 2, do verso 1 ao 5. Vamos ler juntos? Capítulo 2, do verso 1 ao 5. Diz assim: no segundo ano do reinado de Dário, no 7º mês, no 21º dia do mês, a palavra do Senhor veio por intermédio do profeta Ageu, dizendo: fale agora a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e ao remanescente do povo, dizendo: quem de vocês que tenha sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês o veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Mas agora o Senhor diz: seja forte, Zorobabel, seja forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes, diz o Senhor, e trabalhem, porque eu estou com vocês, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a aliança que fiz com vocês quando saíram do Egito. O meu Espírito habita no meio de vocês, não tenham medo. Basicamente, irmãos, a proposta dessa mensagem era o seguinte: estava na hora de construir. Muita gente tinha ido para o cativeiro, muita gente tinha voltado do cativeiro, e as pessoas mais idosas também tinham voltado, pessoas com possibilidade ali de influenciar os mais jovens a seguirem fazendo a obra, e eles começaram a construir o templo, mas o desânimo chegou, e eles perderam a coragem, perderam a força, a ponto de Deus estar aqui pedindo para que eles sejam fortes e corajosos. E aqui, irmãos, nesse capítulo 2, versículo 1, vem a segunda mensagem, através do profeta, que é uma mensagem de encorajamento. Deus fala ao povo numa ocasião especial. E aqui vai falar que no 21º dia do mês 7, segundo ano de Dário, veio a palavra de Deus por meio do profeta Ageu. E, irmãos, se nós vamos ver aqui o que é o 21º dia do mês 7, é a festa dos tabernáculos. Isso vai se encontrar em Levítico. E aqui fala que no 21º dia do mês era o último dia da festa dos tabernáculos. Ou seja, era o dia mais importante da festa do judeu. Era o dia que tinha louvor, tinha comida, tinha festa, tinha celebração. Estava todo o povo reunido, estava todo mundo alegre. E Deus fala através de Ageu, no dia mais importante, ou seja, a importância da congregação. Deus vai falar através do seu profeta, por meio da sua congregação. Deus espera o seu povo se reunir para falar ao seu povo, dar direcionamento ao seu povo, e não foi diferente aqui. Nós também aprendemos que, de Martinho Lutero, quando lá pregou as 95 teses, às vésperas do feriado. Por quê? Martinho Lutero sabia que no dia 1º de novembro era um feriado, e todo mundo ia para a igreja congregar, e todo mundo veria as 95 teses. Aqui Ageu está usando de estratégia. Ageu levanta sua voz exatamente para encorajar o povo nesse último dia da festa dos tabernáculos. Irmãos, o terceiro ponto também é que Jesus Cristo, o Rei da Glória, lá na festa dos tabernáculos, em seus dias, no último dia da festa, ele levanta a sua voz e ele se proclama, e ele fala: quem tem sede, venha a mim, porque diz a Escritura que do seu interior fluirão rios de água viva. Você veja bem, irmãos, como a Bíblia ela se explica, como a Bíblia ela está interligada uma coisa com a outra. No mesmo dia, na época de Jesus, ele fala que do seu interior fluirão rios de água viva, quem crer nele. Isso aqui também estava mostrando que Jesus estava naquele templo, e a glória do segundo templo estava ali em Jesus, falando que através dele teriam rios de água viva. E eu acho maravilhoso, irmãos, que nesse projeto aqui, Ageu aproveita o dia mais importante, o dia mais estratégico para falar da palavra de Deus. E tem sido isso
como de costume há 25 anos nessa igreja. Todo domingo nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus por intermédio de algum pregador. E Deus está falando, Deus está direcionando o seu povo. E nós seremos como Neemias. Nós não seremos pessoas más administradoras. Nós vamos ouvir a palavra de Deus e nós vamos dar ouvidos à palavra de Deus, amém? E Deus também Ele vai fazer outra coisa aqui. Deus diagnostica no povo um desânimo nostálgico. E isso daqui acontece com todo mundo, até comigo, irmãos. Olha, quem dentre vós, vamos ver no versículo 3, quem dentre vós que tem sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória, e como habita agora, não ela... Espera aí que eu me perdi aqui. Quem de vocês que tem sobrevivido contemplou este templo na sua primeira glória? E como vocês veem agora, por acaso não é como nada aos olhos de vocês? Deus sabia que aquele povo estava nostálgico. Sabia que aquele povo estava nostálgico, olhando para as coisas do passado e falava assim: nossa, no meu tempo. Eles estavam nostálgicos, estavam desanimados, pensando que só no tempo dele eram as coisas boas, esquecendo que também Deus pode fazer coisas boas no tempo atual. Sabe, irmãos, a nostalgia dos velhos foi um fator de desânimo para os jovens nesse tempo. O primeiro templo tinha sido construído e sustentado pelo Estado. Foi o Estado que construiu, o rei Davi construiu. Mas o segundo templo estava sendo construído por lavradores pobres. O primeiro templo era protegido como um santuário real. Agora o segundo templo não tinha nada e nem muros a cidade tinha e estava cercada de inimigos. Era desanimador. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, a fim de relato, calcula-se que só no Santo dos Santos existia 600 talentos de ouro, ou seja, 35 quilos, ou seja, 600 quilos de ouro, apenas no Santo dos Santos. Eles olhavam para aquilo: de onde a gente vai tirar tudo isso? E sabe o que acontece? A falta de fé, e também olhar para o tempo atrás como nostalgia. Muitos de nós falamos aos mais jovens assim: no meu tempo era diferente, no meu tempo era melhor. Nós falamos: no meu tempo era assim, no meu tempo era melhor. Mas nós nunca dizemos aos jovens: vamos fazer do tempo de vocês melhor que o nosso. Quando nós falamos, muitas vezes, para os nossos filhos, para os nossos jovens, no nosso tempo, parece que nós queremos desanimar eles, ou diminuir eles. Eu conversava essa semana e falava para alguns irmãos assim: olha, eu acredito que tem muitos jovens aí, cheio da vontade de Deus, cheio de fazer coisas. Eu vejo isso. Acontece que no tempo dos nossos pais, dos meus pais, eles não tinham televisão. E quando a gente nasceu, nós nascemos na época da televisão. E nossos pais falavam: na minha época não tinha televisão, tudo Nutella. Agora nós somos assim para os nossos jovens: na minha época não tinha telefone, tudo Nutella. E assim a gente vai indo. Vai indo, vai indo. Ao invés de encorajá-los, nós sempre olhamos para o passado como pessoas nostálgicas. No meu tempo era melhor. Nós não estamos mais no passado, meus irmãos. Nós não nos vestimos mais como nos anos 90. Nós usamos as roupas dos anos 2026. Nós estamos nos anos 2026. O que a Betel Iga precisa para ser construída hoje? Se é falta de recurso, vamos ofertar mais. Se é encorajar os jovens, vamos encorajá-los mais. Se é obedecer a Deus, vamos obedecer a Deus. Note que Jesus disse para a igreja de Esmirna: tu és pobre, mas diante de Deus tu és rica. Olha que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: não tem poucas forças, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém fecha, e a porta que eu fecho ninguém abre. E nós esquecemos disso. Olha que Jesus disse para a igreja de Laodiceia: tu és rica e abastada, e dizes: sou rica e abastada, não preciso de coisa alguma. E Jesus olha e diz: pobre, miserável, cego e nua, Deus não vê como o homem vê. Aqui temos duas situações diferentes. Uma, Deus encorajando a igreja de Filadélfia, e a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia, e a igreja de Laodiceia, Deus está exortando que nós não sejamos a igreja de Laodiceia, que fala: tá bom assim, deixa o pastor trabalhar, a igreja está funcionando, não precisa dizimar tanto, tem ar-condicionado ainda.
Não vou limpar o banheiro porque eu não estou na escala. Que nós sigamos assim então. Nós vamos ser equiparados à igreja de Laodiceia, porque nós vamos dizer, não precisamos de mais nada, já estamos bem assim. Mas Deus vai falar, vocês são pobres, miseráveis, nus. Deus não vê como o homem vê. E o outro ponto aqui, irmãos, é que Deus oferece ao povo um remédio eficaz. Ou seja, Ele vai e fala, eu tenho cusuri para vocês, eu tenho um remédio para vocês. A terceira mensagem de Deus é que Ele oferece uma mensagem viva e uma mensagem eficaz. E essa mensagem é uma ordem encorajadora, ou seja, ordem encorajadora. Deus está mandando você ser forte. Ele fala, ser forte, ser forte. Vamos ler aqui o versículo 4. Mas agora o Senhor diz, seja forte Zorobabel, seja forte Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e vocês, todo o povo da terra, sejam fortes. Note aqui que ele falou várias vezes, sejam fortes, sejam fortes. Deus está oferecendo um remédio, sejam fortes, sejam fortes. Você pode dizer ser forte para alguém que está fraco, você só pode dizer ser forte para alguém que está fraco. Você nunca pode dizer forte para alguém que está forte. Alguém que já é forte. Mas a gente só pode dizer, seja forte para alguém que está fraco. E nesta manhã Deus está falando para você, para mim, seja forte. Sejam forte. Não faz sentido nós dizermos para alguém que já está forte, para uma igreja que não precisa de mais nada, seja forte. É exatamente isso que a palavra de Deus está fazendo, sejam fortes para trabalhar, porque vocês vão trabalhar. Porque foram exatamente essas palavras do profeta. Ele está puxando o fio da memória do povo. Porque foram exatamente essas palavras que Davi usou para encorajar seu filho na obra do Salomão. Davi também falou essa palavra na construção. Seja forte, meu filho. Seja forte. E o segundo ponto é uma presença garantida. A palavra vai falar, eu sou convosco. O próprio Deus que encoraja pela ordem, encoraja o povo a fazer, Ele também garante a sua presença. Ele vai dizer, eu estou convosco. Amados irmãos, a presença de Deus, é só a presença de Deus que pode capacitar você a fazer a obra de Deus. É só a presença de Deus que pode te terapeutizar. É só a palavra de Deus que pode curar as suas angústias do passado. É só a presença de Deus que pode fazer você passar por cima das suas lutas, dos seus conflitos. É a presença de Deus que põe fim nas suas angústias. É a presença de Deus que põe fim nas suas tensões, nos seus medos, nas suas incertezas. É a presença de Deus que te capacita. A presença de Deus te torna suficiente, não porque você é suficiente em si mesmo, mas é porque Deus habita em você. Se você não tiver ciência e consciência da presença de Deus, você não aguenta. Em pouco tempo você sucumbe, você desvia, ou você faz a obra no automático. Quando perguntaram para um missionário que trabalhou na África, que certa vez ele foi atacado por um leão e seu braço foi arrancado fora, e ele perguntaram para ele, o que te move mesmo sem o braço, você pregar no meio do nada aí do safari, no meio dessa loucura, o que te move você pregar no meio? E ele fala, o que me move é a presença de Jesus comigo, porque Ele falou que eu estou contigo até a consumação dos séculos. Que forte isso, meus irmãos. Se nós temos consciência que Jesus está com você, está comigo, nós devemos ser fortes. Note aqui, irmãos, que o salmista no Salmo 23, sabe aquele salmo que nós temos ali no nosso paninho ali de mesa, ali, Salmo 23 aberto para dar sorte? Diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e a presença de Deus estará com você. Vai dizer isso. Salmo 23, meus irmãos, todos conhecemos. Deus estará contigo, Deus estará comigo. O terceiro ponto aqui é uma aliança imutável. Versículo 5 vai falar que a palavra, aliança, Deus faz uma aliança com este povo. Vamos ler o versículo 5. Segundo a aliança que fiz com quem? Com vocês, quando saíram do Egito.
Ou seja, Deus não esqueceu da aliança. A gente esquece da aliança com Deus. A gente esquece, é só de estar no meio dali de uma galera mais irresponsável que a gente também se solta, fica bem soltinho, fala um monte de coisa que não deve, ri de piadas. A gente se esquece, mas o povo não se esquece. O próprio Deus não se esquece dessa aliança. E Ele vai falar: eu fiz essa aliança com vocês desde que vocês saírem do Egito. E o meu Espírito habita no meio de vocês. É uma aliança dele conosco. E Ele fala: eu estarei convosco. Ele não abandona essa aliança. O quarto ponto aqui, uma meditação consoladora, é que o meu Espírito habita no meio de vocês. Finalmente, irmãos, Ele vai falar que o Espírito de Deus está habitando em nosso meio. Ele vai falar para nós não termos medo, nós sermos fortes. Deus diz o seguinte: vocês não precisam temer, porque meu Espírito está no meio de vocês. Quem lembra do profeta Zacarias, nesse mesmo tempo, que também foi levantado por Deus, que ao pregar para o rei Ageu, ele prega para o rei Ageu, ele manda mensagens, palavra para o rei Ageu, e que o rei Egeu, o rei Egeu faz? Ele corta a palavra de Deus, ele tritura a palavra e joga no fogo. Ele não ouve as palavras do profeta Zacarias. E Zacarias vai falar também: não vai ser por força, nem por poder, mas é pelo meu Espírito. Essas palavras Zacarias declara: não por força, nem por poder, nem por o rei, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes nós tememos, irmãos, os desafios da vida? Às vezes o trabalho é maior do que as forças. Às vezes o investimento é maior do que os recursos. A gente fica com medo de que vai acontecer alguma coisa com nós. Nós esquecemos de sermos fortes. E Deus volta para nós. E eu estou falando no âmbito de congregação, de igreja. E Deus fala para nós, volta-se para nós e nos diz: esta obra não é por força, mas é pelo poder do meu Espírito, porque meu Espírito habita no meio de vocês. Note-se, irmãos, que na igreja primitiva, os discípulos lá no cenáculo, eles estavam com medo. E o que eles faziam? Se escondiam. Mas em Atos 2 vai falar que o Espírito Santo cai sobre eles, eles são dotados de ousadia, de uma maneira que eles saem aos confins da terra, pregando a palavra de Deus, porque o Espírito Santo agora estava no meio deles, e o capacitando, e agora eles já não tinham mais medo, eles eram fortes. Agora eles não precisavam mais ter medo em ser presos, não precisavam mais ter medo em ser açoitados, porque o próprio Deus os capacitava. E outro ponto aqui, meus irmãos, é a vitória de Deus prometida ao seu povo. Não é o sabor de mel aqui que eu falo, mas é uma vitória prometida ao seu povo. Versículos 6 e 7, olhem comigo por favor. O que vai dizer o versículo 6 e 7? Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: daqui a pouco, mais uma vez, eu o farei tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei tremer todas as nações, e serão trazidas as coisas preciosas de todas as nações, e encherão este templo de glória, diz o Senhor dos Exércitos. E o que está acontecendo aqui, meus irmãos? Deus está dizendo para o povo o seguinte: olha, tem entrave político, tem o rei Artaxerxes, ele baixou decreto, tem empecilho. Aqui do lado de vocês estão samaritanos, eles estão criando dificuldades para vocês, estão criando problemas para vocês. Mas preste atenção numa coisa aqui, meus irmãos: quem governa o mundo não é o Artaxerxes, quem governa o mundo não são os samaritanos, quem governa o destino do povo de Deus é o Deus representado no trono de glória, e à sua destra está Jesus Cristo, e o seu Espírito Santo passeia sobre a sua igreja, e ele diz que em breve eu vou abalar as nações, em breve eu vou abalar os céus, em breve eu vou abalar a terra, em breve eu vou abalar o mar, em breve eu vou abalar o universo inteiro. O mar, todas as coisas que nele há, e todo mundo saberá que não há estabilidade política, não haverá esquerda, não haverá direita, não haverá nenhuma estabilidade política que possa ser maior que o poder de Deus. Se você notar aqui, irmãos,
5 séculos seguintes, nessa profecia, o mundo entrava numa uma convulsão política. Já tinha caído a Babilônia. E também não há nenhum partido que possa mudar a vida ou a direção de um povo. E também, há 5 séculos adiante, vai dizer que o Império Medo-Persa caiu e entra outro império. Qual é o império que vem depois do Império Medo-Persa? O Império Grego. Os gregos, os romanos. Mas nenhum império foi maior que o poder de Deus. O profeta está aqui dizendo o seguinte: quem governa o mundo é Deus, quem dirige a igreja é Deus. A igreja não precisa ter medo. A igreja não precisa ter medo se vai faltar dinheiro, se vai faltar recursos, porque meu é o ouro, meu é a prata, diz o Senhor dos Exércitos. O 5º ponto é a provisão de Deus prometida ao seu povo. Versículo 8, vamos ler juntos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Note o que está acontecendo aqui, irmãos. Quando eles saíram da Babilônia, eles saíram com propósito. Pelo decreto do rei Ciro, que era construir o templo. E voltaram para Jerusalém construir esse templo. Mas o rei Ciro, o rei Artaxerxes, baixou o decreto e logo eles ficaram 16 anos sem recurso. E assim que Ageu se levanta, eles voltam, começam a trabalhar, lançam os fundamentos do templo, fazem sacrifício, começam a levantar as paredes, começa a oposição dos samaritanos, começa muitas coisas aqui. Eles estavam sem teto, desamparados, em ruínas, cada um se volta para a sua própria casa, cada um se volta para os seus próprios interesses, mas agora eles estavam aqui sendo encorajados, porque o dono de todo o ouro e de toda a prata era o Senhor dos Exércitos. Agora, momentaneamente, os homens estão dominando o dinheiro, meus irmãos, mas é Deus o dono de toda a prata. Agora, momentaneamente, existem partidos que a gente não gostaria que estivessem lá, mas sempre vai ter alguém que a gente não gostaria. O que importa é que Deus ainda está no seu trono e cabe à igreja pregar o Evangelho e não pregar um partido e não pregar alguma outra ideologia. Deus nos chamou para pregar o Evangelho da salvação de Jesus Cristo. Deus nos chamou porque Ele fala: meu é o ouro, minha é prata, e eu te darei os recursos. Certa feita, irmãos, um pastor, ele estava construindo um templo. Aí chegou para a igreja no domingo, de manhã, num culto assim bem alegre, né? Vamos imaginar que aqui na Betel um culto de domingo, assim, de ceia. E ele disse aos irmãos: eu tenho uma notícia maravilhosa para dar para vocês, irmãos. Ele estava construindo o templo, tá? O templo estava ali construindo. Tem uma notícia maravilhosa para dar para vocês, meus irmãos. E tem outra que talvez vocês não vão gostar muito. Tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Qual que vocês querem primeiro? Todo mundo dá notícia boa, notícia boa. Aí ele vai falar: a notícia boa que eu tenho para lhe dar é que nós já temos todos os recursos para a conclusão do nosso templo. Glória a Deus! Todo mundo cantou e as irmãs falando em línguas e rodopiando, aquele pentecostalismo todo, e foi aquela alegria, aquela euforia. Tá, mas e agora? Qual é a notícia ruim? A notícia ruim é que os recursos estão nos bolsos de vocês. Irmãos, Deus já proveu o recurso. O que você tem, o que eu tenho, não é de nós. O que eu tenho, o que você tem, é de Deus. O recurso é totalmente do Senhor. E se nós não somos generosos para contribuir na obra do Senhor, nós não somos generosos em mais nada. Nós não temos o temor do Senhor. O 6º ponto é a glória de Deus entre o seu povo. Finalmente, queridos irmãos, a glória de Deus entre o seu povo, aqui no versículo 9, o último versículo, vai dizer: a glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Por que, irmãos, que a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro? Por 2 razões. Em primeiro lugar, porque a glória do primeiro templo será maior do que a segunda. Porque a presença de Deus iria habitar naquele templo. Você lê em João capítulo 2, que Herodes demorou 46 anos embelezando esse templo.
E também nós vamos ler em João capítulo 2, versículo 19, que Deus fez com que rei Herodes construísse aqui esse templo com toda a pomposidade, com toda a luxuosidade, fazendo com que aquele templo fosse bonito também, para que próprio Deus pudesse habitar naquele templo. Lembre-se, irmãos, que nós estamos no Antigo Testamento, onde Deus habitava na Arca da Aliança. Deus estava naquele templo. Deus precisava de um templo para habitar ali, e a própria presença do Senhor estava ali. E em segundo lugar, por que Deus, a glória do segundo templo seria maior que a primeira? Porque ali, quem pisaria naquele templo era o próprio Deus, o Senhor Jesus Cristo, o reencarnado. Aquele que era Deus se tornou homem, viveu, habitou entre nós, e um dia pisaria nesse templo. E ele está falando aqui no último verso, fala: e neste lugar darei a paz. Irmãos, no original a paz, não é essa paz que nós temos no português assim, meio assim, relapso, né? Essa paz aqui, ela pode significar muitas coisas. A paz, ela pode significar ausência de guerras no original, ela pode significar ausência de lutas, alegria plena, satisfação total. É uma palavra tão profunda que quase no português nós não conseguimos explicar. E essa paz aqui é a paz que Deus nos dá, é a paz que Jesus nos daria pisando naquele templo, porque Ele vai falar que quem vier a mim e beber da minha água, do seu interior fluirão rios de água viva. E esta paz, meus irmãos, está disponível na casa de Deus. Sempre quando a mensagem ela é lida e ela é exposta versículo por versículo aqui, essa paz está disponível para nós também. O Evangelho de Deus é a paz para nós. A palavra vai dizer que luz para os nossos pés é a palavra do Senhor. Ela é lâmpada, ela nos leva para bons caminhos. Amém, irmãos, vocês estão entendendo? Não tem nada mais sublime, meus irmãos, do que isso. Não tem nada mais solene do que a glória do segundo templo. De nós olharmos e entendermos que Jesus se fez homem, Ele passou por aquele templo e hoje Ele pode nos dar essa paz, nos dar esse recurso, porque dele é todo o ouro e toda a prata. Amém? E eu quero aplicar aqui, já encerrando, trazer algumas aplicações. A primeira aplicação é: não espere as condições ideais para obedecer a Deus. Não espere as condições ideais para obedecer a Deus. Aquele povo, ele tinha motivos reais para o desânimo. Todo mundo sabe que nós somos adultos e cansamos. Aquele povo ali estava desanimado. Ageu tinha 80 anos, estava cansado. Ele era escravo, eles estavam presos. Eles tinham motivos reais: pobreza, oposição, dificuldades políticas, falta de recursos. Mas Deus vai dizer, mas Deus não disse, Deus não vai dizer para eles assim: ó, tá, eu entendo seu coração, meu lindo, eu entendo, esperem tudo melhorar para ser o melhor ano da sua vida. Não, Ele não vai dizer isso. Deus chamou aquele povo à obediência no meio das dificuldades, no meio da perseguição. Deus chamou aquele povo, no meio das lutas. Porque se tudo estiver fácil para você obedecer a Deus, você não vai obedecer a Deus. É no meio da luta que você prova sua fidelidade e amor ao Senhor. A pergunta que fica para nós é: existe alguma coisa que Deus já colocou diante de nós, mas que estamos adiantando porque estamos esperando o momento melhorar? Existe alguma coisa no meio de nós? Não é meu tempo, né? Não é meu tempo ainda. Existe alguma coisa no meio de nós que nós estamos esperando, estamos empurrando até o tempo melhorar? Deus não nos chama o tempo melhor para que o tempo melhore. Ele nos chama, é nesse tempo ruim mesmo que você vai servir. É na dificuldade. Sabe, irmãos, tem muita gente que ora por bênçãos. Muita gente, a gente que já tem muitos anos de igreja, a gente ouve os pedidos, né? Ah, Deus, eu quero um filho e tal. E quando o filho vem, não vem mais para a igreja. Ah, Deus, eu quero não sei o que e tal. Aí quando chega uma coisa, não serve mais. Sempre tem alguma coisa. Sempre tem algum empecilho, nunca estaremos prontos para servir ao Senhor. Antes, o segundo ponto da aplicação aqui: antes de Deus trabalhar através de nós, Ele quer
trabalhar em nós. Ageu diz que o Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Ele despertou o espírito trabalhando nele. E também despertou o espírito do restante do povo. Isso nos ensina uma verdade muito importante. Nós não podemos ficar tão preocupados em fazer alguma coisa para Deus, que esquecemos daquilo que Deus quer fazer primeiro dentro de nós. Nós às vezes ficamos tão preocupados em fazer alguma coisa e esquecemos que às vezes Deus quer trabalhar dentro do nosso coração, dentro de nós. Então a pergunta não é apenas o que eu estou fazendo para Deus. A pergunta também é o que Deus está fazendo em mim. E isso muda o jogo, irmãos, porque quando nós escutamos uma palavra, nós paramos de pensar que a palavra é para o irmão do lado. Fulano deveria estar aqui. Não. Nós começamos a olhar para outra ótica da coisa. Nós começamos a pensar agora, o que Deus quer falar comigo nessa palavra? O que Deus está fazendo em mim? A terceira aplicação não deixe a comparação com o passado roubar a coragem para o presente. Não deixe a comparação com o passado roubar a coragem para o presente. Alguns daqueles homens nostálgicos, no meu tempo era bom, eles olhavam para o passado, viam toda a glória do templo lá e falavam, poxa, no meu tempo que era bom, vocês não viram nada. E quando eles olharam para aquilo, todo desconstruído, eles estavam desanimando. A comparação nos desanima. Isso é em tudo na nossa vida. Se você for numa palestra corporativa, eles vão te falar a mesma coisa. Não se compare, você é único, você tem uma história única. Em tudo na sua vida, se você é um músico, sempre vai ter um músico melhor que você. Se você é alguém que é bom em vender alguma coisa, sempre vai ter um vendedor melhor que você. Não se compare. Não se compare com o passado ou com as coisas de agora. Deus quer te usar como você é. Através de você, Deus está chamando a gente para ser fiéis no presente e não nos compararmos com o passado. Não permita, irmãos, que a lembrança de ontem faça você abandonar o serviço hoje. Deus colocou uma obra em suas mãos hoje. E o quarto e último ponto aqui da minha aplicação diz: a nossa segurança não está no tamanho dos nossos recursos. Eu vou repetir de novo. A nossa segurança, ela não está no tamanho dos nossos recursos, mas na presença de Deus. Não coloque a sua segurança no tanto que você trabalha, no tanto que você sabe se expressar, no tanto que você sabe trabalhar, no tanto que você é habilidoso em alguma coisa. A sua segurança está nas mãos de Deus, porque nós aprendemos aqui, é Ele quem fecha os recursos, é Ele quem tira os recursos do povo, e é Ele também que dá, porque dele é todo o ouro e toda a prata. Talvez, irmãos, essa aplicação seja a mais consoladora de toda essa passagem, porque, sabe, o povo poderia dizer assim: nós não temos recursos suficientes, nós temos inimigos, somos fracos, a obra é grande demais. E Deus responde: eu sou convosco. O meu espírito habita no meio de vocês, não temam, sejam fortes. O grande encorajamento aqui de Ageu é: vocês são capazes. Se Deus chamou vocês, vocês são capazes. Eu gosto de falar para alguns irmãos aqui, agora é com nós. Porque assim, quando a gente chega na igreja, sempre tem aquela pessoa mais antiga que a gente olha assim: nossa, eu quero ser que nem aquela mulher ali, eu quero ser que nem aquele homem ali. Um dia, será que um dia eu vou estar abrindo culto? Será que um dia eu vou estar, sei lá, orando ali na frente? Mas quando chega na nossa vez, eu não vou, jamais. Mas Deus nos fala que vocês são capazes. É muito melhor do que isso, irmãos, é muito melhor do que qualquer coisa que a gente pode ouvir. Vocês são capazes, Deus está com vocês. A própria mensagem destaca que é a presença de Deus conosco. Talvez você olhe para aquilo que está diante de você hoje e diga assim: eu não tenho força suficiente, eu não tenho habilidade suficiente. E talvez realmente não tenha, pode ser que talvez você realmente não tenha, mas a esperança do povo de Deus nunca esteve na sua suficiência. A esperança está na suficiência de Deus e devemos permanecer nisso. Por isso a palavra de Ageu continua tão necessária nos dias de hoje, irmãos.
E ele encerra falando: ser forte, vocês vão trabalhar, não temam, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor, te dou graças por essa palavra encorajadora, Senhor. Não devemos temer a nada, porque o Senhor é o dono de todo o ouro e de toda a prata. O Senhor fala conosco, Deus, e diz que estará conosco. O Senhor nos diz que somos capazes. O Senhor nos encoraja, Senhor, a não olharmos para o passado e nos compararmos com o agora, Deus. Senhor, nunca estará bom, Senhor, mas o melhor da nossa vida é o Senhor. É por isso que estamos aqui, Senhor. É por isso que nós somos chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, para te representar aqui nesta terra, construindo, Senhor, tijolo por tijolo, madeira por madeira, edificando uns aos outros, falando a Tua palavra, pregando o Teu Evangelho aos quatro cantos aqui de Iga, de Xiga, Senhor, de Tsu, de onde quer que nós venhamos a estar, Senhor, que nós sejamos luz, que nós sejamos, Senhor, sal, salgando este mundo tão mal, Deus. Nos ajuda, Senhor, e nos ensina a ser um povo totalmente diferente, Senhor, deste mundo, que prega que tudo pode fazer, que tudo é lícito, Senhor, mas não somos assim. Somos um povo separado, um povo para viver a santidade, um povo para viver a Tua palavra, seja no nosso falar edificar, seja no nosso olhar edificar, os nossos pés, Deus, nos leve para bons caminhos, e que a nossa língua se realmente saiam palavras que abençoam os nossos irmãos, a nossa família, Senhor, em nome de Jesus. Eu te agradeço por mais um domingo, que nós aprendemos com esse profeta aqui, Deus, que foi levantado de uma maneira repentina, Senhor, e o Senhor ainda pode falar através, Senhor, deste profeta, através da Escritura, ainda mais no domingo que vem. Mas eu te peço, Deus, leva em segurança todos os irmãos que aqui estão, dê a eles ainda um bom feriado, Senhor, um final de feriado, nos livrando, Senhor, de todo acidente, nos livrando, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor, e que durante todo o dia nós possamos lembrar de Ageu e dos seus conselhos, do seu encorajamento. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Agora o Sidney vai nos dar os recados, nosso famoso garoto de recados, garotinho. Jovens. Meninão. É nóis, irmãos. Graça e paz, amém, irmãos? Irmãos, vamos aos nossos recados. Domingo que vem, irmãos, nosso culto às 10 horas. Se você puder, chega um pouquinho mais cedo para a gente poder conversar, tomar aquele cafezinho ali que sempre os irmãos estão preparando com muito carinho, amém, irmãos? Então eu convido vocês às 10 horas a chegar aqui. A gente vai ter nosso momento de oração, adoração, ministração da palavra de Deus, amém? Então convide seus familiares, amigos, que a gente possa estar aqui reunidos para adorar o Senhor, amém, irmãos? Irmãos, lembrando aqui que no mês de agosto a gente não terá o EBD dos adolescentes, né? Só relembrando somente.